Mas, assim, Vivi, sim, né? Como eu estava falando, a gente não sabe muitas vezes de onde é que vem essa turma, de onde é que vem essa pessoa, qual que é o histórico dela. E aqui, talvez, Vi, esteja um papel muito forte da liderança. Porque não é só a liderança, porque, claro, como a gente está falando, é uma crença compartilhada pelo grupo. Né? Não é só a liderança que vai dar o tom aqui, mas é a liderança o principal. Né? A liderança que dá aqui, muitas vezes, os acordos aqui de como é que a gente vai funcionar nesse grupo. O que é aceitável, o que não é aceitável. Então, uma das coisas que a gente fala, e que eu falo bastante assim, você tem que cuidar muito de como é que você vai reagir ou como é que você vai lidar com essas questões quando elas aparecerem. Inclusive caretas, caras, Exatamente. bocas, movimentos, né? Exatamente. Tudo isso. Não é só o que você fala. É o que eu falo, né? Não, você pode, o líder bem intencionado, né? Ele fala, não, pessoal, eu quero ideias, eu quero que vocês perguntem, não pode sair daqui com dúvidas, né? E aí o líder passa ali meia hora falando do projeto que eles vão fazer e tal. Aí uma pessoa faz uma pergunta e ele dá aquela bufada, né? E aí? Então, deixa eu falar de novo, que parece que teve gente que não ouviu. Não. Cara, você matou, assim, né? Então, o cuidado que a gente tem que ter, e isso que você falou, né? Essa construção, ela tem que ser constante e tem que ser falada e atuada junto. Atuar no sentido, eu tenho que atuar dessa maneira, de forma muito consciente, de forma muito intencional. Se eu quero, de fato, que as pessoas participem, que elas falem, que elas tragam, eu tenho que criar, para mim, inclusive, né, combater os meus próprios modelos mentais, meus próprios viés, as minhas próprias ideias. Porque tem um modelo mental, né, uma frase assim, que é muito comum, que a gente ouve nas organizações, que é: manda quem pode. Obedece quem tem juízo, ou quem né? tem boleto para pagar, né? Assim, obedece quem tem boleto para pagar. Quem tem juízo, obedece. E eu costumo dizer que é o seguinte: isso pode estar arraigado na minha equipe. Então, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Cara, deixa o chefe falar, eu fico quieto. Eu só obedeço. E garanto aqui. o meu e Garanto pronto. o meu no final do mês, está tudo certo. Né? E eu estou seguro. E a Edmondson, eu acho que ela é muito feliz assim, numa frase que ela fala: olha, a gente é muito bom em se adaptar. Então, a gente percebe que se eu falar, eu vou parecer um espertalhão, espertalhona, eu fico quieto aqui, né? Deixa eu segurar a minha onda. Aquela coisa do prego, né? O prego que se destaca leva martelada. martelada. Então, assim, a gente é muito bom em se adaptar a isso tudo, né? Entender qual que é o cenário e atuar de acordo. Então, se o líder também tem... Agora, isso é equipe, mas pode ser que eu tenha uma liderança que também pensa assim. Então, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Meu amigo, fica na sua. Né? Eu já passei por esse lugar aí, né? Agora é minha vez de falar o que tem que ser feito. Né? E aí eu corto aqui, eu posso estar... Até assim, por isso que assim, muitas vezes assim, treinamento, ele ajuda a trazer luz, a trazer ferramentas, a trazer um outro olhar para as pessoas. Mas é na prática do dia a dia que isso vai mudar ou não. Né? Por isso que ter um trabalho de treinamento, eu vejo como até complementares aqui. Assim, eu tenho que ter um lugar aqui de falar, olha, existe essa parada aqui de segurança psicológica. Ela funciona mais ou menos assim, o objetivo é esse, você pode fazer isso, isso, isso para tentar aumentar aqui no seu dia a dia. Né? Outra coisa é você pegar o time que está precisando ou que precisa melhorar essa questão e aí vamos aproveitar esse ambiente, vamos criar um ambiente seguro para que as pessoas possam conversar aqui. E passa também muito forte, Vivi, e parece assim meio... Eu acho que vem mudando, eu acho que desde a pandemia isso mudou, mas passa por um lugar da gente conhecer a pessoa que está do outro lado. Ponto importante esse. A gente não cria confiança com o gerente Muito de marketing, com o coordenador de celinha. A gente cria confiança com o João, com a Ana, com a Mari. A gente vai criando confiança com as pessoas que estão ali do outro lado. E a gente faz, assim, por exemplo, uma das coisas que a gente costuma fazer nesses encontros é ter momentos de contar histórias pessoais. Gosto. É bem legal, assim. E é muito enriquecedor. E, novamente, mas isso é para ser bonzinho, é para ser legal. Também. Mas, cara, eu já tive gente assim, veio falar comigo, depois de um exercício como esse, e falar, cara, foi excelente.
porque essa pessoa ela acabou de entrar na equipe, ela tem uma pegada muito diferente da gente, ela é muito assertiva, ela fala, ela se coloca. O pessoal já estava taxando ela de durona, não sei o quê. E a pessoa, na hora que ela foi contar a história pessoal dela, ela contou, ela chorou, inclusive, sabe? Ela se emocionou. E ela trouxe toda a carga de responsabilidade que ela sente por conta da história da família dela ser uma baita profissional, dela fazer o certo, de o quanto isso é importante para ela. E aí as pessoas passaram a entender, pô, então ela se coloca assim porque ela acredita que é o melhor que pode ser feito. Ela não está de sacanagem. Isso é muito incrível. Esse poder que conecta as pessoas é exatamente a humanidade que tem em cada uma delas. Não é o cargo nem nada disso, é a humanidade. Então, quando a gente sabe, e a gente teve aqui alguém que veio e contou que durante a pandemia as pessoas começaram a falar, fazer online, né? Uhum. E aí descobriram que tinha um colega que tinha um filho que tinha transtorno de espectro autista. Falou, puxa, então... Agora que eu entendi, né? Porque às vezes ele chega tão cansado, às vezes não dorme muito bem, às vezes chega atrasado porque vai levar o filho para fazer terapias. Então começa a entender. E aquela humanidade do outro, os problemas do outro tocam você. Exatamente. Então, e você, porque você também tem problemas. Então você fala, puxa, eu me coloco no lugar. E cada um tem um porquê de ser, né? A gente tinha um diretor em uma das empresas que eu trabalhei e que ele era muito acelerado. Ele não parava. Ele era aquela pessoa que ele pedia uma coisa para você, daqui a pouco ele pedia para outro, daqui a pouco ele pedia para tava voltando e mandou um e-mail para você. E aí, você já conseguiu mandar um Teams também, não sei o que. Você fala, meu Deus, o senhor não para. Meu Deus, que agonia. E aí, um dia, ele contando a história dele pra gente, o pai dele falou para ele, olha, o dia que você parar, você tem que trabalhar, cara. Porque o dia que você parar, o seu coração vai parar também. Vixe, Maria. Como é que a pessoa vai parar? Aí você entende Exatamente. a crença que foi colocada naquela pessoa. Então ele fala, não, eu preciso fazer isso aqui, senão vai parar meu coração. É lógico que racionalmente a gente sabe que não funciona assim, mas a gente aprendeu que aquele lá era o caminho correto, né? Então, essas pessoas que estão na equipe, que têm esses medos de falar o porquê que é durona, ou porquê que chora fácil, ou porquê que... alguma coisa tem por trás, né? E aí a gente diminui o julgamento também, né? Exatamente. O que nos ajuda a nos aproximar. Exatamente. E isso que você falou, né? O que nos conecta como humanos, a Brené Brown traz, e aí muito feliz também, eu acho, são as nossas vulnerabilidades, né? São as nossas dores, é o que nos conecta. A emoção, ela nos conecta, né? Verdade. E aí você tem, assim... E é muito curioso, né? Você vai... Primeiro que você tem histórias ali que você nunca imaginaria. Uma pessoa... está numa posição, às vezes, de gerência, de coordenação, ou até de diretoria, que tem uma história assim, terrível, né? Sim. Ou que batalhou muito para chegar ali, né? Que lutou muito para chegar ali. Então, você tem histórias ali lindas, né? E a gente se conecta nesses pontos, né? A gente se conecta com essas duas, a gente vai ouvindo a história do outro e vai se vendo também nesses lugares. A gente vai entendendo o jeito de ser da pessoa. A Brené Brown tem uma frase que eu talvez não lembre aqui exatamente, mas que eu gosto bastante, que assim, que o líder que você se torna é a pessoa que você é, né? Então, assim, os seus valores, você carrega esses valores, Sim. né? Você carrega isso para o seu dia a dia enquanto líder de pessoas. E o que significa para você estar nessa posição de liderança, né? O que você almeja com isso? E eu acho que na pandemia, apesar da gente ter se distanciado fisicamente, aconteceu isso, né? A gente foi para dentro da casa das pessoas. É verdade. E aí abriu um leque aqui. Eu lembro na época, assim, eu já trabalhava à distância antes mesmo da pandemia, porque eu estava prestando serviço para uma consultoria que não era aqui de São Paulo. Então, eu já estava meio habituado a trabalhar à distância. Mas foi só quando meus colegas também vieram para casa que aí a gente começou a conversar. Cara, você está com quem aí? Né? Eu moro com meu namorado. Pô, que legal. E o que ele faz? Não, eu moro com minha mãe, moro com meu cachorro, tenho um gato. Pô, você tem um gato, também tem um gato. Tal, né? E aí a gente começou a se conectar enquanto pessoas também. Eu acho que isso, de certa forma, também acelerou e trouxe à tona essa necessidade da gente conectar com esse lado humano cada vez mais, né? Eu acho que a partir da pandemia, e eu acho que todo mundo passou por isso, eu passei, eu era gestor de um projeto na época, em que 2 pessoas do projeto perderam os pais, assim, né? Em épocas próximas, assim. E aí, assim, você não tinha como não falar de vida pessoal.
Você não tinha como não falar sobre o que estava rolando com a pessoa. Você não tinha como não tentar ajustar prazos e conversar com outras pessoas, porque aconteceu um lado pessoal aqui e acho que as pessoas estavam muito abertas também para isso. Né? Começaram a se abrir para isso. Porque é isso, né? A gente estava se conectando pela dor, de fato. Né? Todo mundo teve um parente que ficou doente, ou alguém ficou doente, ou a própria pessoa, né, passou por isso. Eu tive um amigo que ficou internado e era desesperador, assim, você não tinha notícias e tudo, né? Ele ficou bem depois, hoje está bem. Mas teve muita gente que perdeu pessoas ali, ou que passou por esse susto, né? Ou pelo medo de, enfim, né? Contaminar a família, né? Enfim. Mas isso trouxe para a gente, assim, eu acho que acelerou esse processo da gente poder se olhar como pessoas. Legal. Tanto é que, assim, teve uma pesquisa, acho que foi logo pós-pandemia, se eu não me engano, 21, finalzinho, quando começa a abrir, assim, eu acho que foi isso, não vou lembrar exatamente, mas ela falava, assim, do poder da empatia, de o quanto equipes em que percebiam o líder ser mais empático, elas eram 3 vezes mais produtivas. E aí dizia, um dos fatores que está trazendo isso, essa questão da empatia, é porque as pessoas mudou a expectativa do que as pessoas querem de uma liderança. Aí a gente pode falar de geração, pode falar de um monte de coisa, mas a própria pandemia acho que acelerou muito esse processo. Né? Porque ela possibilitou que a gente tivesse momentos de falar, cara, não estou legal hoje, eu estou preocupado com isso. Né? E alguns líderes se tocarem ou terem mais habilidade para isso, porque também é preciso, né? Assim, empatia também é treinável. Claro Sim. que a gente tem pessoas que têm mais facilidade com isso e tudo. Mas pessoas que se conectaram mais, né? As pessoas se conectaram mais com as suas lideranças. Tiveram muitos líderes que fizeram esse esforço, né? De conectar com as pessoas.